la pensée 68, o pensamento 68, como se fosse esse momento de 68 o momento de condensação, de integração desse movimento. E o pensamento 68 é o título do livro do Luc Ferry e Alain Renaud contra os mestres dos anos 60 e 70. Assim, podemos afirmar que houve um fenômeno sui generis, intelectualmente dominante no campo da teoria das ciências humanas, da psicoanálise, da antropologia, da literatura e das artes plásticas. No entanto, é preciso notar que nunca e de nenhuma maneira este movimento do pensamento ficou unificado, contrariamente ao que pretende o livro O Pensamento 68. Todo ao contrário, se poderia dizer que, dentro de um esquema global comum, esses anos foram o teatro, às vezes violento, de uma permanente polêmica e de um constante desacordo, um discordo, como diria Jean-François Lyotard, o discordo. Ele cunhou essa palavra, o discordo. No entanto, existiam, como resultante da experiência política e filosófica dos anos 50 até 62, certas premissas compartilhadas que vamos a ter que identificar e analisar. Que fique bem claro, focalizar-se sobre a cena francesa não implica desconhecer os movimentos intelectuais desenvolvidos em outros países. Em particular, teremos que mencionar a convergência entre certos aspectos da teoria crítica alemã, a École de Francfort, nomes como Horkheimer, Adorno, Marcuse, e também certos aspectos da crítica social e da sociologia norte-americana, em particular, no que toca aos fenômenos ligados à sociedade de consumo e às consequências do desenvolvimento das mídias. Nisso fica claro que, mesmo se o meio francês, por razões que analisarei, apresenta uma especificidade que joga uma luz oportuna sobre o fenômeno intelectual dos anos 60, 70, as circunstâncias francesas não existem num vazio econômico, político, internacional. Todo ao contrário, este contexto se repercute sobre a situação francesa, mas, por outro lado, se pode dizer que, talvez por última vez, a França gozou de uma certa autonomia de pensamento, exatamente no momento em que se encerrará o ciclo centenário do seu imperialismo. Na véspera de virar uma potência média, de se integrar ao processo de globalização, a França emite um signo potente de afirmação intelectual, de afirmação da sua singularidade no contexto europeu e global. Momento excepcional. Então, entender o fenômeno intelectual da resistível ascensão do estruturalismo francês, que foi um fenômeno intelectual, editorial,
de amplitude internacional, implica que estabelecemos a rede de relações que este fenômeno intelectual tem com o momento histórico. Com esse momento, vou tentar mostrar, enquanto esse momento é um momento sui generis, muito especial, da França no final dos anos 50. Por isso é preciso estabelecer os marcos históricos e determinar as características sociais do mesmo. Assim, essa primeira aula será dedicada a esse contexto político. A segunda aula, semana que vem, enfoque o processo intelectual através do estruturalismo como filosofia e como essa filosofia do estruturalismo vence a filosofia dominante dos anos 50, o existencialismo. Isso será o tema para a semana que vem. Analisaremos como a problemática existencialista da liberdade do sujeito está vitoriosamente combatida pela afirmação da radical dependência do sujeito com respeito às estruturas linguísticas, sociais, psicológicas, etc. Isso será o tema para a semana que vem. Depois, na terceira aula, teremos a questão da dominação do estruturalismo e como essa dominação implica que o ponto de vista crítico põe ênfase principalmente nas instituições, em lugar de enfatizar o papel do sujeito, da ação e da consciência. Então, essa dependência do sujeito com respeito às instituições será o tema dessa terceira aula e analisaremos os textos que esclarecem essa dominação institucional. Quarta aula, a desvalorização social e filosófica do sujeito se reflete na produção literária. Analisaremos, então, a teoria e a prática literária dos anos 60 desde este ponto de vista. Então, quarta aula dedicada à literatura, aos vários movimentos literários e como eles integram essa teoria da predominância das estruturas, na produção literária, no estilo, na crítica literária, etc. Na quinta aula, focalizaremos sobre os movimentos sociais e culturais, onde emerge uma... Não, desculpe. A quinta, isso será a sexta. A quinta é a questão do impacto do estruturalismo nas artes plásticas. Esse impacto vem lá no centro da nossa atenção, seja do lado dos artistas produtores, seja na perspectiva institucional, que se desenvolve nessa época, seja a partir do tema da ação cultural e da mediação cultural. A sexta aula será dedicada aos movimentos sociais e culturais, onde emerge uma postura em oposição, é a segunda parte do processo, quando cresce a oposição ideológica ao
estruturalismo dominante. Muitas vezes, contemporânea do estruturalismo dominante, veremos como se organiza uma postura de combate contestadora nos campos da arquitetura, da vida cotidiana. Vou falar dos movimentos situacionistas, da valorização do trabalho que se faz a partir das margens da sociedade e da afirmação das diferenças. O tema da diferença vai ficar no centro da nossa atenção durante esse sexto seminário. E na última aula, ela analisará os fundamentos filosóficos e epistemológicos da fase histórica que põe um fim à dominação do estruturalismo. É interessante porque vamos retomar algumas figuras fundamentais como Foucault e Roland Barthes, mas na última parte da sua obra, quando eles abandonam a postura que eles tinham adotado anteriormente, para criar, através do livro de Barthes, a câmara oscura, não, câmara lúcida, da chambre claire, perdão, clara, a câmara clara, e a hermenêutica do sujeito do Foucault. Bom, assim você tem um pouco a perspectiva geral do desenvolvimento do nosso seminário. E agora quero começar com o primeiro tema, que é o contexto histórico e social da emergência do estruturalismo francês. Quero analisar sucessivamente três aspectos. Primeiro, situar essa emergência no contexto histórico, econômico, político da França. Segundo, analisar o quanto uma fração da sociedade francesa, aquela que vamos chamar de inteligência, jogou um papel particularmente importante durante esse período. E, enfim, terceiro ponto, terceiro aspecto, estudaremos os temas que mobilizam os atores intelectuais do período. Mas, antes de voltar aos tempos da Segunda Guerra Mundial, que é um pouco o ponto de partida dessa retomada histórica do período, é preciso explicitar que, no meu ponto de vista, a emergência do pensamento estruturalista francês remete fundamentalmente às transformações da sociedade francesa nos anos 50. Não se trata, pois, como Ferry e Renaud fazem, de estabelecer uma conexão firme entre o estruturalismo anti-humanista e os eventos de maio 68. Desde este ponto de vista, maio 68, para mim, aparece como síntoma da crise do estruturalismo e não como expressão deste mesmo. 68, para mim, é um movimento que se opõe ao estruturalismo quando o chamado pensamento 68 estabelece, ao contrário, uma coerência entre esse pensamento e os eventos de 68. O contexto
que esclarece o núcleo epistemológico que marca as transformações do meio intelectual e, de maneira mais geral, dentro da sociedade francesa, este contexto amplo se situa entre dois eventos simbolicamente fortes: o fim do Império Colonial francês, acompanhado pelo fim das guerras coloniais, de uma parte. Esse é um dos pontos de referência fundamental. Vou desenvolver por quê. E, por outra parte, o estabelecimento gradual, a partir do fim dos anos 50, da sociedade de consumo. É o outro polo. Entre esses dois polos, maio 68 não representa um evento central com referência à problemática desenvolvida no curso. E por isso não vou contar os detalhes do que ocorreu em 68. Mas sim, maio 68 aparece como síntoma, representa o ponto de inflexão entre a subida do pensamento estruturalismo e o desmantelamento do mesmo a partir de 68. Então, maio 68 é o ponto de reviramento da problemática do sujeito nas humanas na França. Por essas razões, o seminário não pretende, eu não pretendo, narrar os eventos que se sucederam durante os 2 meses de maio e junho de 68. O enfoque do seminário é a transformação das problemáticas intelectuais, mais do que os eventos sociopolíticos. Mais uma palavra sobre o porquê de uma articulação que eu acho necessária e cuidadosa dos eventos intelectuais com a história econômica e política da França. Eu não, como filósofo e sociólogo, eu não quero desenvolver o desenvolvimento intelectual de maneira separada dos eventos sociopolíticos. Acho que um esclarece o outro e reciprocamente. E nesse caso, isso tem tudo a ver com a possibilidade de falar da França como um caso à parte no contexto da história europeia. Até se poderia dizer que este período é o último onde uma história intelectual desenvolve-se de maneira relativamente autônoma, com respeito aos outros países europeus e ocidentais. Bom, estou repetindo essa ideia, que já falei isso no começo, acho fundamental considerar esse momento dos anos 60 como um momento de afirmação autônoma, muito especial, no momento da mundialização. A terceira mundialização intelectual, como bem se sabe, começa com o pós-guerra. Mas a maneira de viver, pensar e interiorizar este fenômeno da mundialização toma formas diferentes nos diversos países europeus. A maneira que teve a França de reagir a este fenômeno parece particularmente significativo. Tudo parece indicar
que a momentânea, irresistível ascensão do estruturalismo foi uma maneira de resposta à crise política e intelectual do país. O objetivo, pois, é entender os vínculos entre a produção intelectual e teórica, chamada estruturalismo, e a experiência histórica específica da França. Em particular, se tratará de analisar o desafio que enfrenta a consciência racionalista humanista republicana nacional no contexto do fim da época imperial ou imperialista da França. É sempre arriscado pretender que um fenômeno começa numa data determinada. Assim, é claro que a palavra mundialização define um processo que começou no século XV e XVI, quando os países europeus descobriram outros mundos, outras culturas, outros homens. No século XIX, a mundialização conheceu uma aceleração forte no âmbito da colonização e da industrialização europeias. Por outro lado, o declínio dos impérios europeus começa imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Basta lembrar o famoso livro de Oswald Spengler, O Declínio do Ocidente, publicado entre 1918 e 1922. Ou lembrar também a famosa frase de Paul Valéry: nós, civilizações, agora sabemos que somos mortais. A frase com a qual começa o livro de Valéry, publicado em 1919, Variété. Talvez, pela primeira vez, aparece no Ocidente a ideia de que as nossas culturas, as nossas sociedades ou civilizações fazem parte não da eternidade, mas de um ciclo biológico e natural, com emergência, desenvolvimento, decadência e morte, tal como as plantas. Após a Primeira Guerra Mundial, o declínio do Ocidente, esse livro do Oswald Spengler, impõe a ideia de um tempo cíclico e, logicamente, põe fim à epopeia faustiana do positivismo e da ideologia do progresso permanente. Isso é o trauma fundamental que sucede à Primeira Guerra Mundial nos países europeus. Após 2 séculos de pensamento otimista, 2 séculos durante os quais o Ocidente se pensava a si mesmo como ponto final da evolução forçosamente progressista do mundo, da civilização. Pela primeira vez, ele teve que tomar consciência não só da sua fragilidade, da sua mortalidade, mas do fato de que ele se sustentava, esse mundo ocidental, se sustentava de uma ideologia que fazia dele como a forma necessária
ótima da evolução histórica. Finalmente, após a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente se dá conta de que, apesar do seu poder e da sua confiança em si, era nada mais que uma forma histórica passageira, uma das formas possíveis em termos de civilização. E não o ponto final, o ponto como teleológico da evolução humana. Na consciência europeia, isso é nada menos que um terremoto, um cataclismo que afeta o coração da mente europeia, que afeta o coração do seu poder intelectual, o seu racionalismo pragmático. O pragmatismo é a razão de ser tradicional do otimismo racionalista europeu. E após a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira e a Segunda, essa toma de consciência do caráter historicamente limitado, determinado e efêmero da visão e da definição ocidental de si mesmo, e por consequência da definição da verdade, do belo, do bem, de todos os valores, essa definição, tudo isso vai ter como consequência uma mudança fundamental na filosofia como nas ciências humanas. A perda dessa confiança no progresso, a perda da confiança no racionalismo pragmático a nível filosófico, tudo isso vai ter consequências revolucionárias na filosofia e nas ciências humanas. Nesse sentido, para fazer um pequeno sino à cultura brasileira, o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, a possibilidade de enunciar uma frase como tupi or not tupi, vem como para ecoar a toma de consciência europeia enunciada por Valéry. Com o Manifesto Antropofágico, emerge a questão do local na cultura. A cultura europeia era universal, não era local. Nunca se pensou como local. A partir desse momento, ela tem que se pensar como efêmera e local. A questão emerge também da particularidade das culturas locais ou nacionais, como contraponto da ilusão de que uma só cultura ou civilização mundial, que era a tradição europeia. Essa tradição da cultura da civilização europeia sendo a civilização mundial, aparece então nesse momento crucial da história do Ocidente como uma tensão entre a mundialização industrial e a renacionalização cultural cada vez mais forte.
De um lado, o mundo, através da indústria, se unifica, no momento em que a cultura mundial perde a sua pretensão, aprende a se pensar, a si mesmo como local, nacional, específica. Como consequência desse movimento, as ciências da cultura, e em particular a etnologia, viraram formas de saber fundamentais, na medida em que elas começam a elaborar um saber sobre a diversidade cultural. A etnologia vai jogar um papel fundamental na elaboração do estruturalismo e, em particular, a partir do primeiro livro do Lévi-Strauss, As Estruturas Elementares da Parentela, 1948, e, sobretudo, o segundo livro do Lévi-Strauss, publicado em 1956, Antropologia Estrutural. A etnologia vira, conjuntamente com a linguística, a ciência modelo do pensamento nas humanas, a partir desse momento. Após 3 séculos de desprezo das culturas primitivas, ou das culturas autóctonas, como se dizia, aquelas que foram supostamente descobertas pelos viajantes europeus, os cientistas se darão conta, de repente, de que existe, nessas culturas, umas formas de pensamento perfeitamente organizado e coerente. Aquele que Lévi-Strauss chamará de pensamento selvagem, pensée sauvage, no seu livro publicado em 1962, sobre o qual vou comentar a semana que vem. Assim, a etnologia, ao lado da linguística, por serem ciências das estruturas mais fundamentais do comportamento humano, jogaram um papel decisivo na construção intelectual do estruturalismo. Agora, segundo ponto,